Eu tenho uma palavra para o teu coração. Pega a sua Bíblia. Atos capítulo de número 19. Atos capítulo de número 19. Eu queria descer, Deus não vai descer hoje não. Aleluia. Atos 19, versículo 1 a seguir, amém? Hoje, como a gente está iniciando, nós estamos iniciando o tema. Eu vou tentar ir mais devagar possível para você entender. Quem sabe semana que vem eu prego, amém? Quem me conhece sabe como é que eu sou. Como dizia meu professor, já é uma guisa introdutória. Vamos introduzir o assunto bem devagarinho. E semana que vem a gente prega. Vamos lá. Atos 19, versículo 1. A seguir diz assim a palavra do Senhor. E sucedeu enquanto Apolo estava em Corinto, Paulo, tendo passado por todas as regiões superiores, chegou a Éfeso. Onde ele chegou? Éfeso. E achando ali alguns discípulos, disse-lhes: recebeste vós já o Espírito Santo quando crestes? E eles disseram-lhe: nós nem ainda ouvimos que haja Espírito Santo. Perguntou-lhes então: em que sois batizados então? E eles disseram: no batismo de João. Mas Paulo disse: certamente João batizou com um batismo de arrependimento, dizendo ao povo que cresce no que após ele havia de vir, isto é, em Jesus Cristo. E os que ouviram foram batizados em nome do Senhor Jesus. E impondo-lhes Paulo as mãos, veio sobre eles o Espírito Santo, e falavam línguas e profetizavam. Você pode dizer amém por essa palavra? Senhor, abre o nosso entendimento, abra o nosso conhecimento nessa noite. Pedimos ao Senhor que todo cansaço físico, todo esgotamento físico, emocional caia por terra nesse momento. Que a nossa mente, o nosso coração seja levado cativos ao Senhor. E que possamos receber a Tua palavra, a Tua boa palavra. E que ela possa produzir em nós o resultado para qual está sendo lançado. Que possamos sair daqui cheios do Teu Espírito. Essa é a nossa oração, esse é o nosso desejo nessa noite. Fica conosco, Espírito Santo. Em nome do Teu Filho amado Jesus Cristo. Amém e graças a Deus. Paulo, ele pregando, avançando com o Evangelho do Reino, ele vai chegar à cidade de Éfeso. Quando ele chega à cidade de Éfeso, ele vai encontrar alguns discípulos naquele lugar. E quando ele chega na cidade de Éfeso, ele tem um impacto muito grande, porque essa cidade era uma cidade muito idólatra. Lá havia um templo enorme, a Diana dos Efésios, o templo de Artemis, que era uma das 7 maravilhas do mundo antigo. O povo ali era muito focado em idolatria, perversão, misticismo, ocultismo, magia negra. Tudo que era coisas espirituais malignas, eles estavam envolvidos. Paulo, quando chega em Éfeso, ele descobre que tem alguns discípulos ali. Quando a gente lê o texto no verso 7, vai dizer que eram 12 homens. 12 discípulos estavam ali. Não eram os discípulos de Jesus, eram novos discípulos. E quando Paulo chega até eles, vai fazer-lhes uma pergunta. E a pergunta que Paulo faz é uma pergunta que nós precisamos fazer nos dias de hoje, nos dias atuais. Ele pergunta para aqueles homens: olha, vocês receberam já o Espírito Santo? Vocês receberam o Espírito Santo quando vocês creram? E a resposta é de se chocar. A resposta é de se espantar. Porque os 12 vão dizer: nós nem ainda ouvimos que haja Espírito Santo. Nós nem ainda ouvimos falar que existe o Espírito Santo. Quando eles respondem a Paulo dessa maneira, Paulo entra em choque.
Paulo ele entra num choque terrível. Por quê? Imagine você, pessoas que estão na igreja, caminhando na igreja, vêm aos cultos, anda com Deus, e você fala, você recebeu já o Espírito Santo? E eles vão dizer, olha, eu nem sei desse Espírito Santo, eu nunca ouvi falar do Espírito Santo. Isso aconteceu em Atos 19, mas não está distante dos dias atuais, porque tem pessoas que estão na igreja, mas não se move pelo Espírito, não se conduz por meio do Espírito, não são cheios do Espírito, não são batizados com o Espírito. E existe uma promessa a qual nós vamos nos mover pelo Espírito Santo de Deus. Quando nós lemos Zacarias capítulo 4, verso 6, Deus está dizendo para Zorobabel, olha Zorobabel, não é por força e nem por violência, mas pelo meu. Quem é Zorobabel, pastor? Zorobabel, ele é um governador da Judéia. Ele é aquele que foi o líder, o titular em trazer o povo na primeira remessa do exílio babilônico de volta para Jerusalém. E foi ele também que reconstruiu o templo em Jerusalém. Quando ele olhou para a missão que ele tinha, ele falou, eu não tenho força suficiente para cumprir essa missão, eu não tenho capacidade de reconstruir o templo. Aí Deus olha para Zorobabel e fala, Zorobabel, o que vai acontecer não é por força e não é por violência, vai ser pelo meu Espírito. Pastor, não estou entendendo, está cheio de gente dentro da igreja que está querendo conquistar na força, está querendo conquistar, sabe, no trabalho árduo, no peso do trabalho, e Deus está olhando para você e falando assim, calma, se você confiar no meu Espírito, vai ser mais leve, se você confiar no meu Espírito, vai ser mais tranquilo. E eu vim profetizar hoje, o que, pastor? Não vai ser por força, e não vai ser por violência, o que vai acontecer em nossa vida, vai ser pelo Espírito Santo de Deus. Não entendi, pastor. Se prepare, porque haverá um crescimento, e esse crescimento não é por força, não é por violência, é pelo Espírito Santo. Haverá restauração, e quem vai fazer? O Espírito Santo. Haverá um renovo, e quem vai fazer? O Espírito Santo. É Ele quem vai fazer. Ah, meu irmão, levante as mãos aos céus. Eu estou liberando essa palavra sobre a tua vida. Chega de força, chega de violência, chega de esforço em vão. É hora de enchermos do Espírito Santo de Deus. Pastor, eu quero construir, pastor, eu quero edificar, pastor, eu quero ampliar, pastor, eu quero fechar contratos, pastor, mas eu tenho que fazer tanta força, pastor, eu tenho que... Ei, calma. Se você se encher do Espírito, as coisas vão afluir para você. Vou falar de novo, se você se encher do Espírito, as coisas vão fluir para você. O Espírito Santo é igual um imã, ele vai atrair as coisas que você precisa. Você não entendeu ainda? Pastor, eu estou vendo tudo tão distante, é porque você está vazio do Espírito Santo. Quando eu me encho do Espírito Santo, o que eu preciso é atraído. Quanto mais você se encher do Espírito Santo, mais força, mais poder Ele vai te dar, mais o nome do Pai vai ser glorificado. Agora a pergunta é, e se eu não conheço Ele, pastor? E se eu não fui batizado por Ele? E se eu nem sei como isso acontece? Como que vai acontecer isso na minha vida? Eles vão dizer para Paulo, olha, a gente conhece é o batismo de João. O batismo de João é um batismo de arrependimento. Fala comigo, arrependimento. Então nós temos o batismo de João, que é arrependimento. Temos o batismo de Jesus. O que é isso, pastor? O batismo de Jesus é perdão, salvação e nova vida. E temos o batismo no Espírito Santo. O que é o batismo no Espírito Santo? O batismo no Espírito Santo é poder e fogo. Quando eles dizem assim, olha, a gente só conhece o batismo de João Batista, parece que eles negligenciaram e esqueceram daquilo que João Batista mesmo falou. Leia comigo que está escrito em Lucas capítulo 3, versículo de número 16. Lucas 3,16. Fala com o seu irmão, está escrito. Respondeu João a todos dizendo, eu na verdade batizo-vos com água, mas eis que vem aquele que é mais poderoso do que eu, a quem não sou digno de desatar-lhe a correia das sandálias. Esse vos batizará com o Espírito Santo e com... Fala comigo, Espírito Santo e fogo.
Ele está dizendo duas coisas. Primeiro, eu vou habitar dentro de você por meio do Espírito Santo. E segundo, eu vou te revestir com poder e autoridade. Irmão, quando você aceita Jesus, o selo do Espírito vem dentro de você. Mas é quando você busca, é quando você clama, é quando você se submete, que Ele vem com o poder dEle sobre a tua história. E quando o poder dEle vem, meu irmão, se prepare, porque a sua vida nunca mais será a mesma. O Espírito Santo é uma promessa para a igreja. Só que João Batista disse: quando Ele vier, Jesus já veio. Quando Ele vier, Jesus já veio. Quando Ele vier, Jesus já veio. Não, você não entendeu. Quando Ele vier, era para eles, para nós. Jesus já veio. O que falta para a gente é o batismo no Espírito Santo. Quanto mais no Espírito Santo, mais poder. Quanto mais no Espírito Santo, mais força, mais glória. Levante as mãos aos céus e fala: é hoje, Senhor, é hoje que eu vou ser batizado com o Espírito Santo e com fogo. Redobre a atenção. No campo teológico, nós temos duas linhas de raciocínio. E eu preciso compartilhar isso com você. Quando se trata do assunto do Espírito Santo, existem duas linhas. A primeira, eles vão dizer que tudo que o Espírito Santo fez foi para o passado e acabou, não faz mais. Eles são os cessacionistas. Eles não creem que o Espírito Santo visita a gente hoje, cura a gente hoje, que você fala em línguas. Eles não creem em nada disso. Só que nós não somos cessacionistas. Nós somos uma igreja continuista. O que é isso? O que Ele começou fazendo em Atos 2, Ele não parou, porque é uma promessa para a igreja. Ele vai continuar fazendo, Ele vai continuar executando, Ele vai continuar batizando, Ele vai continuar renovando, Ele vai continuar fazendo aquilo que é o querer e a vontade dEle. Então eu não posso entrar nesse ambiente e simplesmente me empolgar com a igreja bacana, com um som bom, com a tecnologia, com telão, com oratória boa, não. Eu preciso me envolver no fogo, eu preciso me envolver no poder, porque aonde tem poder o diabo bate em retirada. Aonde tem poder, curas começam a se manifestar, pessoas falam em novas línguas. Aonde tem o poder, meu irmão, a atmosfera é mudada, o ambiente é transformado. Paulo olha para aqueles homens assim: vocês precisam do Espírito Santo, vocês necessitam do Espírito Santo. Pastor, por que eu preciso do Espírito Santo? E eu quero que você entenda: toda vez que Ele batiza alguém, o que acontece é visível. O que acontece é, lê comigo Atos 19, verso 6. Verso 6. Verso 6. Olha o que diz: impondo-lhe Paulo as mãos, veio sobre eles o Espírito, e falavam, espera aí, eles não sabiam o que era, não tinha. Paulo colocou a mão e falou: receba. Eles receberam, eles o quê? Quando eles receberam, imediatamente duas coisas aconteceram: falaram em línguas. Não vem com esse papo que eu sou batizado, mas não tem sinal. Não, quem é batizado tem sinal. Quem é batizado parece doido. Quem é batizado, as pessoas olham e falam assim: maluco, para que grita desse jeito? Só que o texto diz: falavam em línguas e... A Bíblia diz que falar em línguas é edificação própria. Quando eu falo em línguas, eu estou edificando a mim mesmo. Mas quando eu profetizo, eu edifico a igreja. Toda vez que o Espírito Santo se manifesta, Ele edifica você, mas edifica também todos que estão à sua volta. Quando o Espírito Santo vem e te cobre, te enche, te reveste, Ele está dizendo: se prepare, porque eu vou trabalhar em você e através de você. Quem tiver à tua volta vai saber: Ele tem o Espírito Santo, ela é cheia do Espírito Santo, Ele é cheio, não tem como mexer com Ele, porque Ele é cheio do Espírito Santo. Não tem como tocar nela, porque ela é cheia do Espírito. Aonde estão aqueles que são cheios? Vamos, dá um sinal aí agora, vai, mostra que você é cheio de verdade. Vamos, por alguns instantes, vamos. Ah, pastor, estou cansado. Não, você está cheio, você está cheio do Espírito Santo. Dá um sinal para essa terra que o Espírito Santo está na sua vida. Dá um sinal aí, pelo amor de Deus.
Pastor, por que eu preciso do Espírito Santo? Eu quero te dar 10 motivos. Quantos motivos? Pastor vai ler 10 versículos, eu ler 20. Você está na igreja, você está onde? Eu descobri que o povo só lê Bíblia na igreja. Tem Bíblia que só conhece o sovaco dele e o porta-luva do carro. Porque só é aberta aqui. E se você riu, talvez é de você mesmo. Aleluia. Oh, glória. Pastor, por que eu preciso do Espírito Santo? Eu vou te dar 10 motivos. Para você parar de vir para a igreja e achar que é só vir na igreja. Não, não. Você precisa ser cheio do Espírito. Você está aí? Se tem caneta, anota. Primeiro, porque Ele é Deus. Porque Ele é? Para de pensar que Ele é a terceira pessoa da Trindade. Não tem isso na Bíblia. Ele é Deus. Pastor, eu pensei que Ele era o terceiro. Pensei que na sucessão Ele tinha o terceiro poder. Não, Ele é Deus. Assim como eu e você temos corpo, alma e espírito. Deus é um. Ele se manifesta de forma de Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. Primeira coisa, primeiro motivo porque eu preciso dele, porque Ele é Deus. Eu preciso de Deus na minha vida. Segundo motivo, qual é, pastor? O segundo é porque Ele é Consolador. João capítulo 14, versículo de número 16. Leia comigo. João 14, 16. Pastor, já conhece esse texto. Vamos ler de novo. Olha Jesus dizendo para os discípulos: eu rogarei ao Pai, e Ele vos dará outro, para que fique convosco para... Então, se você anda chorando, anda triste e fala, ninguém está me consolando, tenha o Espírito Santo com você, porque Ele é Consolador. Você não precisa passar essa guerra sozinho. Vou falar de novo. Você não precisa chorar sozinho. Ele está dizendo, se encha de mim, porque eu vou te consolar. Enquanto os homens te abandonam, o Espírito Santo te abraça. Enquanto as pessoas te esquecem, o Espírito Santo te envolve. Hoje Ele está dizendo, se você deixar, eu vou enxugar dos teus olhos todas as lágrimas. Terceiro, porque Ele ensina e lembra a palavra. João capítulo 14, versículo 26. Olha o que diz: mas aquele Consolador, o Espírito Santo que o Pai enviará em meu nome, esse vos ensinará todas as coisas, e vos fará lembrar de tudo quanto vos tenho. Ele está dizendo, eu vou te ensinar coisas que você não imagina. Eu vou te capacitar de uma maneira que você nem imagina. Se encha de mim, porque eu vou te ensinar. E tudo que Jesus disse você não vai esquecer, porque eu estou aqui para te lembrar. Eu estou aqui para te lembrar. O que Jesus falou vai se cumprir, porque eu estou aqui para garantir que a palavra não vai cair por terra. Eu estou aqui para te lembrar. Quarto, por que eu preciso do Espírito Santo? Porque Ele me guia em toda a verdade. João capítulo 16, versículo 13. João 16, 13. Mas quando vier aquele, o Espírito de verdade, Ele vos guiará em toda a... Quem é a verdade? Quem é a verdade? Fala assim, Jesus. Ele disse, eu sou o caminho. Então o Espírito Santo dizendo, você quer andar com Jesus? Deixa que eu vou te guiar, porque você não vai andar em meia verdade, você não vai andar em beirada da verdade, você vai andar em toda a verdade. Meu Deus do céu, você não está aí não, porque não falará de si mesmo, mas dirá tudo o que tiver ouvido e vos anunciará o que há de vir. Ele está dizendo, se você for cheio por mim, eu vou fazer você andar em Jesus. Ainda que queiram te tirar, eu vou te fazer andar em Jesus. Eu vou guiar os teus passos, eu vou direcionar o teu caminho. Está cheio de gente perdida, claro que está. Como é que anda com Jesus sem o Espírito Santo? Não tem jeito. Quando eu me encho do Espírito Santo, eu começo a andar com Jesus. Meu irmão, quando você começa a andar com Jesus, a história é diferente, porque todo mundo sabe, aonde Jesus chega, a atmosfera muda, o ambiente muda, a glória desce, o poder se manifesta. Levante as mãos aos céus aí. Eu não sei com quem você tem andado, mas a partir de hoje o Espírito Santo está dizendo, se prepare, a partir de hoje é só com Ele, é só com Ele, é só com Ele.
Fala que esse santo perto de você, fala assim: se encha do Espírito Santo. Quinto, porque eu preciso do Espírito Santo, porque ele me convence do pecado, da justiça e do João 16:8. Leia. E quando ele vier, fala com seu irmão, ele já veio. Não, fala fora, ele já está aí. Convencerá o mundo vou parar só em um: pecado. Se você pecar e não tiver o Espírito Santo, sabe o que acontece com você? Você volta e faz de novo. Você volta e peca de novo. Você volta e executa de novo. Mas quando tem o Espírito Santo, você peca uma vez, na hora que você vai de novo, fala assim: ô cabeção, vai não, hein? Não te chamei para isso. Aí lá dentro você fala: eu não posso fazer isso de novo. Eu não posso errar o alvo de novo. Pecar é errar o alvo. Eu já errei tantas vezes, não posso errar novamente. E só tem um que pode nos frear. Só tem um que pode nos segurar. Só tem um, Jean. Só tem um. Não tem dois, não tem, só um que pode segurar para você não pecar, para você não falhar, para você não errar. Quem? Mas se você não estiver cheio dele, como é que você vai ser seguro? Como é que alguém vai te prender? Não tem como. Mas quando ele entra em você, ele fala: não visita esse lugar de novo, não anda com essa pessoa de novo, não vai nesse local de novo, não entra lá de novo, não tem comunhão com esse povo novamente. Por quê? Porque eles estão tirando você do alvo, mas eu vim para colocar você no alvo novamente. Pastor, por que eu preciso do Espírito Santo? Sexto, é porque ele me santifica. Ele me santifica. 2 Tessalonicenses 2,13. Olha o que está escrito na palavra de Deus. 2 Tessalonicenses 2,13. Tem gente que nunca leu tanta Bíblia assim num culto, né? Aleluia. Pelo menos não é gibi, né, irmão? Tem lugar, gente, eu estou vendo uns crentes aí que vai nos lugares onde o povo é tanto manto, é tanto negócio que não dá tempo de abrir a Bíblia. E tem uma multidão sedenta por ouvir CPF, chassi de carro, CNPJ. E quando fala ele chora. Vai ser besta assim lá longe. Povo que não gosta de ler Bíblia. Você tem a palavra, o mais precioso já está escrito. O que tem de mais poderoso Deus já liberou, está nas suas mãos. É só ler e se apropriar da palavra. Olha o que ele diz, ó: mas devemos sempre dar graças a Deus por vós, irmãos amados do Senhor, por vos ter Deus elegido desde o princípio para a salvação, em santificação do Espírito e fé da verdade. Sabe quem me santifica? É o Espírito Santo. Sabe quem te santifica? O Espírito Santo. Não existe santificação sem Ele. Se você não tem o Espírito Santo, não tem como ter uma vida em santificação. Você vai ter uma vida suja, uma vida longe da presença. Mas quando eu estou cheio do Espírito Santo, Ele vem e me santifica, Ele vem e me santifica, Ele vem e me santifica. Ainda que eu tente me sujar, Ele vem e me limpa com a toalha nova e fala assim: eu estou te purificando, te lavando. Você está comigo nesse lugar? Sétimo, por que, pastor, que eu preciso do Espírito Santo? Porque Ele nos concede poder. Fala comigo, poder. Atos 1, verso 8. Dá um glória, Guto. 2 Guto na igreja, aleluia. Mas recebereis o poder do Espírito Santo. Você vai receber o quê? Espera aí, Ele não é Deus? Vou perguntar de novo, Ele não é Deus? Ele falou: quando eu entro em você, eu libero o poder. Esse poder de quem? Fala comigo, de Deus. Mas recebereis o do Espírito Santo, que há de vir sobre vós, e ser-me-eis testemunhas, tanto em Jerusalém como em toda a Judéia e Samaria, e até os confins da... Eu não posso ser testemunha sem antes provar do poder.
Eu não posso falar que Ele cura, que Ele salva, que Ele liberta, sem antes provar disso. Eu não posso me erguer em voz e falar, um dia eu fui tocado, se Ele ainda não me tocou. Mas quando Ele vem e libera o poder sobre a minha vida, eu falo, aquilo que aconteceu comigo pode acontecer com você também. O mesmo Deus que me pegou na lama, no lamaçal do pecado, me extraiu de lá, me limpou, me purificou, me posicionou diante dEle. E hoje eu tenho para dizer, não há impossíveis para o povo de Deus, porque nós temos o poder de Deus sobre a nossa vida. Pastor, por que eu preciso do Espírito Santo? Oitavo, porque Ele intercede por nós. Ele o quê? Tem aquele povo que fala, estou orando por você. Mentira, esqueceram, dormiram, cansou, parou. Mas o Espírito Santo, Ele não para. Quando você está com Ele, Ele não para de interceder por você. Romanos capítulo 8, versículo 26 e 27. Dá um glória, Jean. Glória a Deus. Aleluia. E da mesma maneira também o Espírito ajuda nossas fraquezas, porque não sabemos o que havemos de pedir como convém, mas o mesmo Espírito intercede por nós com gemidos inexprimíveis. 27. E aquele que examina os corações sabe qual é a intenção do Espírito, e é Ele que, segundo Deus, intercede pelos... pastor, intercede por todo mundo? Não. Pelos santos, pelos filhos, por aqueles que foram visitados por Ele. Pastor, eu quero entender um pouquinho mais. Você vai entender. Uma vez que Ele vem e te reveste, Ele fala, deixa que agora eu vou mudar a tua oração, porque a gente não sabe orar como convém. A gente pede com egoísmo, a gente pede com a visão de baixo da terra. Ele fala, fica tranquilo, você ora aqui, mas eu oro lá. Fica tranquilo, você fala aqui, mas eu falo diretamente lá. E quando o Pai responder, Ele vai responder segundo aquilo que eu estou pedindo, porque eu sei o que é melhor para você, eu sei o que é melhor para a tua vida, eu sei o que é melhor para a tua história. Eu vim dizer nessa noite para você, se prepare, meu irmão, é tempo de vivermos resposta de oração nossa, não a oração que o próprio Deus fez ao nosso respeito. Quem crê nisso aí, pelo amor de Deus, dá um sinal para o céu aí, filho. Por que eu preciso do Espírito Santo, pastor? Nono, porque Ele habita em nós. Você não entendeu? Você é morada. Meu irmão, olha o que está escrito em 1 Coríntios 3,16. Leia, 1 Coríntios 3,16. Não sabeis vós que sois o templo de Deus, e que o Espírito de Deus habita em vós. Ele está dentro, mas Ele manifesta por fora. Ele está dentro, mas Ele libera poder por fora. Ele está dentro, fazendo o que? Morada. Ele não veio passear, Ele não veio visitar, Ele veio fazer. Eu quero que você entenda nessa noite, Ele não quer só entrar na tua vida, Ele quer fazer morada na tua história, para que você entenda, você e Ele é maioria, você e Ele é maioria, ainda que um exército se levante contra você, meu filho, você e Ele é maioria. Se prepare, o inimigo vai ter que bater em retirada, o nome do Senhor vai ser glorificado. Pastor, por que eu preciso do Espírito Santo? 10. Porque Ele distribui dons espirituais. Pastor, eu não falo em língua, eu não profetizo, eu não oro, eu não... Ô filho, é só ter o Espírito Santo. Na hora que você se encher do Espírito Santo, sabe o que Ele faz? Ele vai colocar dom em você. Só que Ele distribui de acordo com o que Ele quer. Não é o pastor que escolhe, é Ele que fala, para você eu vou entregar isso, para você eu vou entregar aquilo. Aonde está isso, pastor? 1 Coríntios 12, do 8 ao 11. Leia comigo, fala com os irmãos, está escrito. 1 Coríntios 12, do 8 ao 11. Diz assim: porque a um pelo Espírito é dada a palavra da sabedoria, e a outro pelo mesmo Espírito a palavra do conhecimento, e a outro pelo mesmo Espírito a fé, e a outro pelo mesmo Espírito os dons de curar,
e a outra operação de maravilhas, e a outra profecia, e a outro dom de discernir os espíritos, e a outra variedade de línguas, e a outra interpretação das línguas. 11. Mas um só e o mesmo Espírito opera todas essas coisas, repartindo particularmente a cada um como quer. Ele olha para você e fala assim: fui com a sua cara, você vai profetizar mais. Fui com a sua cara, você vai ter mais fé. Olhei para você e gostei. Se prepare, porque a sabedoria vai estar em você. Ele age do jeito que Ele quer. Ele só precisa da liberdade que eu e você podemos dar. E nessa noite nós estamos dizendo para Ele nessa casa: tu tens liberdade aqui. Tu tens liberdade. Libera os dons, libera os talentos, renova vidas, levanta histórias, levanta o caído, aquele que está batido da força, revigora, Espírito Santo. Vem, Espírito Santo, sobre essa casa e faz o milagre acontecer. Paulo está assustado com esses discípulos, porque eles não conheciam o Espírito Santo. Irmão, quando a gente anda com pessoas que não conhecem o Espírito Santo, é de se assustar. Pessoas frias, pessoas caídas na fé, pessoas que não têm frequência, permanência, pessoas que não insistem em nada, tudo abre mão, tudo para, tudo desiste, pessoas que não conseguem romper com nada porque não tem o Espírito Santo. Paulo olhou e falou assim: não é possível que vocês não conheçam o Espírito Santo. Sabe por que ele ficou tão espantado? Porque já tinha 25 anos, desde Atos 2 até Atos 19, 25 anos, e aqueles 12 homens não conheciam acerca do Espírito Santo. Tem gente que está na igreja 5 anos, 10 anos, mas não conhece o poder do Espírito Santo. Mas hoje Deus me trouxe aqui para quebrar essa história e falar: se prepare, porque hoje Ele vai se manifestar na sua vida e através da sua história. A Bíblia diz que Paulo impôs as mãos. Paulo fez o quê? E quando ele impôs as mãos, veio sobre eles o Espírito Santo. Agora entenda isso aqui, estou caminhando para o fim. Quando Paulo viu que ele estava sofrendo tudo isso, a Bíblia diz que Paulo permaneceu nesse lugar por 2 anos. Quanto tempo? 2 anos, ele ia só passar por lá. Ele falou: preciso ficar aqui, porque o negócio aqui é diferente. A Bíblia diz que ele ficou 2 anos, e o texto vai dizer que ele ficava disputando nas sinagogas. Fazendo o quê? Disputando. Quando existe uma disputa, você não sabe quem está ganhando, porque a disputa está acontecendo. Paulo ia para as sinagogas de Éfeso e começava a disputar com as pessoas. Só que a Bíblia diz que elas endureciam o coração e não obedeciam. Só que ele não desistiu, ele não parou, porque ele era cheio. Eu vou de novo: ele não desistiu, ele não parou, porque ele era... A Bíblia diz que todos os dias, durante 2 anos, todos os dias, ele ia e pregava acerca do reino de Deus. Eu estou dizendo numa cidade onde o que imperava era a bruxaria, o que imperava era o ocultismo, o que imperava era aquilo que era maligno. Ele falou: agora todo dia é uma guerra. Eu vou vir para esse lugar e vou pregar o reino de Deus. Eu vou vir para esse lugar e pregar a palavra, porque para isso se manifestou o Filho de Deus. Para quê, pastor? Para desfazer as obras do diabo. Pastor, não entendi. Quando o mal se levantar, não corra, não fuja, avance, porque você está revestido do poder do Espírito Santo de Deus. E aqui eu começo a entender, olhe para mim, redobre a atenção. Aqui eu começo a entender por que em ambientes a guerra se torna mais forte, por que em determinadas situações o ambiente fica mais pesado, por que em determinados locais parece mais difícil de vencer, mais difícil de romper. E tem um porquê. Aquele povo estava tão infiltrado neles uma cultura errada, um jeito de pensar errado, uma filosofia errada, que esse povo tinha livros e livros. A Bíblia diz que quando eles se arrependeram e queimaram os livros, a quantia foi tão grande que, quando calculado nos dias de hoje, é o equivalente a 6 milhões de dólares, só de livro queimado na cidade de Éfeso. Imagina o tanto de podridão que aquele povo consumia, lia. E Paulo falou: a obra aqui não vai ser rápida, só que eu não vou desistir. A obra aqui pode até demorar um pouquinho, mas eu não vou. E alguém entrou aqui hoje falando assim: por que para mim está tudo mais pesado? E Deus falou assim: calma, é mais pesado para você, porque o que vai acontecer depois é melhor.
Não, você não entendeu. Eu vou melhorar para você entender. Eu quero pregar. Quem está comigo aqui, diga amém. Quem quer ir embora, diga glória a Deus. Ninguém quer ir embora. Não, aplauda Jesus aí. O povo está ligado. Já que você não quer ir embora, muda o tempo para mim, vigília, põe lá. Olha para mim, estou terminando. Ele entrou num ambiente que ele falou assim: por que tamanha essa guerra? Porque ali naquele ambiente que ele estava, havia um bloqueio espiritual. Redobre a atenção, por favor. Havia um bloqueio espiritual, tanto espiritual quanto cultural e filosófico. E ele agora entendeu que ele precisava agir de forma diferente do que ele estava agindo. Ele percebeu que aqueles 12 discípulos não tiveram êxito naquele lugar porque eles não tinham o Espírito Santo. Aí Paulo vai escrever a carta para Éfeso, e é nessa carta que ele vai escrever algo que é fantástico. Efésios capítulo 5, versículo 18: não vos embriagueis com vinho, onde há dissolução e contenda, mas primeiro, para essa guerra, para essa batalha, enchei-vos enchei-vos do Espírito Santo. Não, pastor, não entendi. A guerra está tão forte que se você não se encher, não consegue vencer. Eu vim pregar para alguém que eu estou vendo a sua ruína. Se você não se encher, a ruína é eminente. Mas se hoje você se voltar e falar: eu quero ser cheio, eu quero ser cheio, se prepare, porque os demônios vão bater em retirar. Ah, meu Deus, levante as mãos, porque nós viemos hoje para cá para sermos cheios do Espírito Santo. Quem veio? Dá um sinal para o céu aí. A carta aos Efésios é tão pesada. Olha o que ele vai dizer. Lê comigo Efésios capítulo 6, verso 10. Efésios 6, 10. Vamos, Pedrinho. Efésios 6, 10. No demais, irmãos meus, fortalecei-vos no e na força do seu. Ele falou: olha, essa guerra de Éfeso não é uma guerra normal, não é uma guerra natural. Então eu tenho um recado para você. Primeiro, se enche do Espírito Santo. Segundo, o que? Ei, meu irmão, se fortaleça no Senhor e na força do poder do Senhor, porque essa guerra você não vai vencer de qualquer jeito. Essa luta você não vence com as armas da terra. Essa luta você não erra. Meu irmão, Deus me trouxe para te dizer: se prepare, porque depois dessa guerra a história nunca mais será a mesma. Mas antes, enquanto a guerra não acabar, se encha do Espírito Santo. Olhe para mim, segure. O negócio era tão pesado lá, mas tão pesado, Renatão, que ele falou com o povo assim: ó, a partir de hoje, escute isso que eu estou te falando. Não foi em todas as cartas, foi para a igreja de Éfeso. Para vocês, revestivos de toda a armadura de Deus. Não entendi, pastor. Olhe para cá. Ele falou: a guerra está tão pesada que se você não tiver uma armadura, você não consegue sair dela vivo. Se você não estiver uma armadura, você não consegue avançar. Tem gente que está sendo minado aos poucos, porque ele quer ir na força do braço, não vai conseguir. Quer ir na força do ódio, não vai conseguir. E estão minando você, estão destruindo você. Está tudo acabando e você está insistindo. Mas quando você se voltar para o Espírito Santo e falar assim: eu quero a armadura que vem do céu, eu quero a armadura que vem de Deus, porque essa armadura ela é espiritual. Fala com o seu vizinho: a sua guerra é em outro nível. Por isso está tão difícil assim. Não, fala com ele, me ajuda a pregar. Fala assim: mas não para, porque hoje o Espírito Santo está indo à frente. Está indo à frente. Está indo. É lá que Paulo falou: a nossa guerra não é contra a carne. A nossa guerra, ela é nas regiões
Ele está dizendo, a guerra aqui está pesada e você não entendeu. Não é guerra de carne, é guerra de espírito. Não é guerra de carne, é guerra de espírito. Tem gente que está perdendo a guerra porque não entendeu. Está querendo atacar a carne, enquanto você deveria orar e se encher do espírito. Quando você se encher do espírito, a carne vai ter que se submeter. Oh, aleluia. Tem uma unção descendo nesse lugar. Alguém está entendendo o nível da batalha que está enfrentando. Na carne você não vence, no sangue você não vê, é só através do Espírito. Aí Paulo falou, se prepare, porque o Espírito de Deus vai te encher, e toda a potestade vai sair, e todo o principado vai embora. Fala com o seu irmão, não é na carne que você vence, é no Espírito. Paulo ia passar, ele falou, vou ficar, porque esses homens aqui não estão preparados para essa guerra. Eu vou ficar porque esse povo não está preparado para essa guerra. A guerra é grande, a guerra é... Ele vai dizer o seguinte, carta aos Efésios, lá se reuniu principados, potestades, dominadores e hostes da maldade. Ele falou, o inferno se reuniu em força máxima para destruir uma região, para destruir um lugar, e ele se orquestrou e se organizou para que ninguém conseguisse avançar naquele lugar. É por isso que lá tinha aquele grande templo da Diana, é por isso que aquele lugar a idolatria imperava, é por isso que aquele lugar nada espiritual avançava. Mas ele falou assim, hoje, pelo Espírito, com armadura, entendendo que não é carne, ele falou, não vai ter principado, não vai ter potestade, não vai ter dominadores, não vai ter hostes da maldade que vai segurar o avanço do reino de Deus nesse ambiente. Eu vim dizer para alguém, a sua guerra é mais pesada, o inimigo se levantou, está mais difícil, mas se prepare, porque após essa guerra, o que vai acontecer, meu irmão, após essa guerra, o que vai acontecer é extraordinário. Quem crê, pelo amor de Deus, solta um grito de glória nesse lugar. Eu termino. Pergunta ao seu vizinho, está pesada aí a guerra? Ele nem respondeu ao silêncio. Isso é sinal que o peso está grande. O Paulo viu que estava pesado demais. Estava pesado? Se você fosse lá no céu e encontrasse com ele e falasse assim, ô Paulo, você já sofreu tanta coisa, já te apedrejaram, deixaram quase morto, naufrágio, foi tanta coisa, traição, o que foi mais difícil para você? Ele ia te falar assim, o mais difícil foi quando eu entrei em Éfeso, porque lá tinha uma organização maligna para destruir aquele lugar, mas quando eu pisei, o Espírito Santo pisou comigo. Quando eu pensei em ir embora, ele falou, não pode, porque os que estão aqui não conseguem vencer essa batalha. Pastor, não estou entendendo. Deus está mandando reforço para alguém. Deus está enviando reforço para alguém, porque se você permanecer sozinho não vai aguentar, vai sucumbir. Só que Deus está mandando um Paulo cheio do Espírito para conectar você e falar, essa cidade vai ser mudada, essa região vai ser mudada. Eu estou profetizando, levanta essa mão para receber. Existe uma mudança que vai acontecer através da sua vida, e tem reforço chegando. Quem concorda, pelo amor de Deus, faz um barulho de glória neste lugar. Se você não dá glória agora, irmão, você está ruim. Ô Paulo, onde você mais sofreu? Em Éfeso. Onde foi mais difícil? Em Éfeso. Onde você mais chorou? Em Éfeso. Irmão, é onde ele mais chorou, é onde ele mais sofreu, é onde ele ficou preso.
É nesse ambiente, é nesse lugar. Atos 19, versículo de número 11. Se você não dá glória agora, pelo amor de Deus, lê comigo. E Deus, pelas mãos de Paulo, fazia maravilhas Você não pegou? Tem tradução que fala milagres extraordinários. Não entendi, você vai entender. Sabe por que a luta é grande? Porque o milagre vai ser extraordinário. Sabe por que a luta está pesada? É porque o milagre vai ser extraordinário. Sabe por que o choro está pesando? É porque o milagre será extraordinário. Eu vim dizer para alguém: não para, não desista, se encha do Espírito, porque o milagre será extraordinário. Não, pelo amor de Deus, faz um barulho nesse lugar. Se você está recebendo, faz um barulho nesse lugar. Fica de pé. Pega na mão do santo do seu lado e fala: sabe por que está pesado? É porque tem milagre extraordinário para acontecer. Pelo amor de Deus, não para não. Vamos. Não, pega na mão do santo e fala: sabe por que está difícil demais? É porque tem coisa extraordinária que vai acontecer. O inferno orquestrou para parar, o inferno se levantou para barrar, só que chegou um cheio do Espírito Santo. Pastor, por que Deus me trouxe nessa quarta? É para encher você. E a obra que o diabo começou vai ser interrompida. A obra que ele começou vai ser Levante a mão que eu estou profetizando. A obra que o inimigo começou vai paralisar, e a sua vai continuar, vai avançar, vai prosperar. Milagres extraordinários vão acontecer. Pastor, e o que vai acontecer, pastor? Enquanto não acontece, o que eu faço? Se encha do Espírito. Enquanto o milagre não acontece, o que eu faço? Eu choro, desisto, eu paro? Não, se encha do Espírito. Se encha do Espírito. Fala: Espírito Santo, vem, me enche até transbordar. Me enche até transbordar. Fecha os teus olhos nessa noite. Fecha os teus olhos, porque não tem obra maligna que vai te parar. Não tem voodoo, não tem bruxaria. Não tem inveja que vai te parar. Não tem palavra contrária que vai te parar, porque você está cheio do Espírito Santo de Deus.